Olá, meu nome é Bruna e nós hoje teremos a nossa aula 8. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, a aula vai começar. Hoje nós iremos falar sobre Deus. Para nós, estudantes da doutrina espírita, não importa se está 5, 10, 20, 30 anos na doutrina, o assunto mais complexo de se falar é sobre Deus. Então, logo no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, nós tivemos com Emerson, o tema sobre o que é Deus. E ali vai estar descrito: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Para nós humanos, é tão complexo pensar em Deus dessa forma que está descrito na doutrina espírita, então nós vamos falar um pouco sobre o tema. Dentro da base científica, os espíritos nos esclarecem sobre a prova da existência de Deus, que é algo que se aplica dentro das ciências. Então, um dos princípios não há efeito sem causa. Então, tudo que existe teve a origem, por exemplo, a gente for pensar na natureza, em nós, em tudo que há. A gente percebe que tudo aquilo que não está feito pelo homem é ali uma prova da existência de Deus. Tudo que existe é a criação de Deus. O ser humano compreende Deus pelas suas obras. Deus também é uma necessidade psicológica. Então, temos uma frase de Leon Denis, no livro Depois da Morte. Quando a gente fica muito fixado numa questão, a gente realmente acaba percebendo que isso escapa de nossas mãos. Então, ele diz assim: querer definir Deus seria circunscrevê-lo e quase negá-lo. Porque o homem não tem ainda essa capacidade para compreender Deus como os espíritos superiores compreendem. Então, conforme o homem vai trilhando a sua caminhada, ele vai percebendo, que ele mesmo é um pedacinho, uma centelha divina do nosso Pai. Que aí Deus permitiu que cada centelha divina, como se fosse uma pequena sementinha, tivesse sua independência na criação. Então, é a partir disso, essa essência que nós somos partículas de Deus. Deus é a vida, a razão, a consciência em sua plenitude. É a causa eterna operante de tudo que existe. É a comunhão universal, onde cada ser vai sorver a existência, a fim de que, em seguida, concorra para suas faculdades se desenvolverem, se elevar para a harmonia do conjunto. Também no mesmo livro, no capítulo 9, no livro chamado Depois da Morte. O homem percebeu a existência de Deus ao se questionar sobre a existência do universo e da vida, porque ele não consegue explicar tudo que existe sem Deus. Essa é a frase de Adenauer Novaes. Vamos então conhecer os atributos de Deus. Deus é soberanamente, justo e bom, eterno, imutável, onipotente, único e imaterial. Então, vamos falar um pouquinho sobre um desses atributos. Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria nascido do nada, ou seja, também teria sido criado. Então, não seria Deus. Então, quando a gente vai pensar nesses atributos, a gente compreende que ele existiu primeiro. É claro que isso gera dúvida para muita gente, é algo que a gente vai refletindo, vai tentando buscar uma compreensão
dentro do nosso repertório de conhecimento. Então, vamos para o próximo item. Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo seriam instáveis. Então, Deus não muda, ele é o que é. Deus é imaterial. Isso quer dizer que a sua natureza difere de tudo que a gente chama de matéria. Deus é único. Se houvessem muitos deuses, não teria uma unidade de vistas, nem uma unidade no poder da ordenação do universo. Lembra que a gente fala que o ser humano ele teve uma fase mais primitiva, tentando explicar os fenômenos da natureza? Então, tudo era muito rude para o ser humano. Então, a gente tem, se, por exemplo, for pensar um pouco na mitologia grega, os deuses da colheita, Deus, né, o Deus Sol para outras culturas, enfim, havia um panteísmo, né, que era essa simbologia pelos deuses para cada coisa da criação. Mas, depois de um período, nós tivemos essa propagação de um Deus único. Deus é onipotente, ele o é porque é único. Se não dispusesse do seu soberano poder, algo mais poderoso teria, né, como ele. Então, não teria feito todas as coisas, estaria submetido a alguma outra força. Então, as coisas que não houvesse feito por Deus, se não fosse ele, quem seria? Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria das leis divinas, muito bem organizadas, muito bem estruturadas. Então, nós todos estamos, como criação, submetidos às mesmas leis. Não importa se materialmente um é rico e outro é pobre, se é deste planeta ou se é de uma outra esfera. Todo o universo, toda a sua criação está submetida à mesma lei. O que vai diferenciar a experimentação da lei é o desenvolvimento evolutivo de cada ser ou de cada povo. E assim nós compreendemos que a justiça e a misericórdia de Deus, elas estão em conjunto. Olha só sobre o panteísmo que a gente comentou um pouquinho. Então, a ideia de que todas as coisas são Deus não é compatível com os ensinamentos espíritas. O panteísmo faz de Deus um ser material, que, embora dotado de suprema inteligência, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Lembra que a gente comentou há pouco sobre isso? Que o ser humano buscava formas de compreender, então ele intuía que existia algo superior a ele. A partir disso, né, se desenvolveu a cultura, o culto aos deuses, porque era uma forma de ele expressar aquilo que ele sentia, que era Deus pulsando dentro dele, mas de uma forma muito primária ainda. A gente ainda não tem um desenvolvimento, mesmo na nossa era moderna, tão além, né? A gente tem o nosso limite para compreender Deus, mas a gente consegue compreender que há, por meio da doutrina espírita, uma série de conhecimentos, uma série de leis divinas. Então, que vai reger o universo e a criação. Então, para encerrar a nossa aula de hoje, Deus é a suprema sabedoria em espírito e verdadeira perfeição em todas as coisas. É de Vera Jablonski. Então, agradecemos a atenção de vocês e até a nossa próxima aula.